Agora a gente trata de um assunto alarmante: falsas causas, falsas curas. A desinformação sobre o autismo cresceu 15.000% na América Latina desde o início da pandemia da Covid-19 lá em 2020. E isso, claro, atrapalha na procura correta pelo diagnóstico e no tratamento com verdadeira base científica. Tudo isso agora no nosso quadro Saúde em Ação. Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. O que será que autismo tem a ver com desinformação? Como é essa relação? Tem dados recentes que comprovam que aqui na América Latina o índice de desinformação a respeito do autismo cresceu 15.000% nos últimos anos. Por isso a gente veio hoje até o consultório da neuropediatra Daniela Godoy para a gente saber desses números e também informar você a respeito do que é mito e verdade em relação ao autismo. Daniela, tem muita desinformação mesmo? Sim, agora com acesso grande às mídias sociais, aos telejornais, aos jornais impressos, a desinformação ganhou um patamar gigante. Se relaciona a um espectro, né, a um transtorno que vem sendo discutido mais recentemente, inclusive no mundo. Antigamente, na minha geração, por exemplo, quando eu era criança, não se falava tanto de autismo. Tem a ver com isso também, por ser algo novo, entre aspas? Com certeza. O diagnóstico ele começou a ser mais refinado. É uma pergunta que eu escuto todos os dias. Estamos numa epidemia de autismo? Não, a gente não está numa epidemia. O que melhorou foi o refinamento do diagnóstico, né? Pacientes que antes passavam por pessoas estranhas, diferentes, antissociais, hoje, muitas vezes, devido à qualidade dos atendimentos do diagnóstico, elas recebem o diagnóstico de transtorno do espectro autista. E o número de diagnósticos e a busca por curas, né, por tratamentos, por melhora na qualidade de vida, fazem as famílias ficarem ansiosas e daí ir atrás dessas benditas das fake news. Recentemente a gente também teve algumas falas que é claro que influenciam o mundo do presidente americano Donald Trump, entre elas a do uso do paracetamol em grávidas, que teria relação com o aumento de nascimento de crianças autistas. Como é que vocês da comunidade médica recebem também uma fala de uma pessoa tão influente no mundo e se tem base científica para falar isso? Então, o paracetamol, ele é um vilão, né, já de vários anos. Ele já foi tido como um aumento da teratogenicidade, que são o nascimento de crianças com malformações, e surgiu, né, o dado recente de ser uma causa do autismo. E isso, vindo de uma pessoa tão influente quanto Donald Trump, tem uma visibilidade enorme, causa um grande estrago na sociedade, porque acaba gerando uma culpa em pessoas, né, principalmente as mães, que já carregam um problemão, né, que são as mães atípicas, que têm várias necessidades aí durante o dia de levar essas crianças nas terapias, ainda cai mais essa culpa. Já tem estudo científico comprovado, publicado em grandes jornais, falando que isso não tem nada a ver. Infelizmente, o autismo é de origem genética, multifatorial, que a gente fala, né? Então a gente não tem um gene específico, né, para o autismo sendo o culpado do autismo. Existem algumas síndromes genéticas que também causam autismo, então às vezes o exame genético ajuda, mas o autismo é principalmente uma combinação de genes alterados com o ambiente. E a gente não consegue determinar até hoje o quanto cada um é responsável por isso. Então a gente não tem uma culpa, né, um culpado, e também não existe por isso uma cura milagrosa, porque a gente não sabe ainda como tudo foi causado, né, como toda essa alteração é gerada. E além de toda essa complexidade, vocês também, profissionais, têm que enfrentar essas desinformações. Isso atrapalha até que ponto no próprio desenvolvimento do paciente, né, que está aí, às vezes com os pais não aceitando por conta dessa desinformação?
Então, assim, a primeira parte, que é a mais difícil, é fazer o diagnóstico, é muito complexo, apesar de as pessoas acharem, mas você faz diagnóstico em uma consulta só? Algumas vezes sim, que algumas vezes os sinais são tão clássicos, tão claros pra gente que tem o olho treinado, que é muito fácil o diagnóstico. E algumas outras vezes, o diagnóstico, eu preciso de ajuda de outros profissionais, né, da equipe multidisciplinar que eu trabalho, que é psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, entre outros, para fechar o diagnóstico. E a partir daí, a gente começa o tratamento. Então, a família precisa estar consciente que não existe milagre. O que a gente precisa é iniciar as terapias. Então, o tratamento do autismo, atualmente, só existe uma coisa, terapia. E é uma terapia que ela deve ser bem feita por profissionais capacitados, né? Intensidade variada para cada diagnóstico, para cada tipo de pessoa. Às vezes tem pessoas que vão precisar ficar 3, 4 horas por dia em uma clínica, às vezes a pessoa vai uma vez por semana. E para isso que é importante o médico e a equipe conversar para a gente estar decidindo junto como essa vai ser essa necessidade de cada um. E o que você diria para os pais que desconfiam ou que estão buscando o diagnóstico quando se deparam com alguma informação que parece ser suspeita, né? Vamos dizer assim. Então a gente sempre, quando vem uma informação muito milagrosa, a gente tem que abrir o olho. E na minha opinião, o que a gente deve ter sempre é um bom pediatra. Se eu tenho um bom pediatra, eu faço um acompanhamento de rotina com esse pediatra. O pediatra, ele pode aplicar uma escala que a gente chama de escala de triagem, que é a mais conhecida hoje, é a MCHAT, que ela faz algumas perguntas que são perguntas que ele não faz diagnóstico de autismo, mas ele me acende o alerta, essa criança não está indo bem. Porque o quanto antes eu fizer esse diagnóstico, ou quanto antes eu suspeitar do diagnóstico e já começar o tratamento, principalmente com a terapia, eu já vou ter um melhor resultado do que quando eu espero 3, 4 anos, né, da idade dessa criança para começar a estimulação. Então, suspeitei, procuro a ajuda do pediatra ou até o neuropediatra, se for mais fácil o acesso, para a gente aí avaliar e fazer o diagnóstico precoce. E fechar os ouvidos para as fake news. Fechar os ouvidos. Na dúvida, sempre pergunta para o profissional mais capacitado que está perto de você. Então, o pediatra hoje, ele é um grande aliado no diagnóstico. Então, o pediatra conhece a criança desde que ela nasceu. Então, ele sabe olhar, olha, com essa idade ele devia estar andando, com essa idade ele devia estar falando, com essa idade ele devia estar tendo um bom contato visual. Não está acontecendo? Vamos procurar ajuda, vamos procurar uma avaliação. E com isso, a gente previne as fake news. Maravilha, Daniela. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada eu. Maravilhosa essa médica, um conteúdo muito importante que a gente traz aqui no nosso Tarobá Cidade.